Bem, vamos agora para o direito fundamental de inviolabilidade domiciliar. A inviolabilidade domiciliar está prevista no artigo 5º também, a gente está analisando aqui só direitos previstos no artigo 5º, que fala aqui no inciso 11 que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Isso mostra para a gente o quê? Que a invasão no domicílio pode ocorrer em duas hipóteses. Ou porque houve autorização do morador, tá? Nesse caso não há invasão, é um ingresso com autorização. Ou se não houver autorização, pode ocorrer com necessidade de autorização judicial, certo? Ou sem autorização judicial, quando? Quando for caso de flagrante delito, quando for caso de desastre ou quando for necessário para prestar socorro. Então, se o indivíduo não convida você para sua casa, você só pode entrar contra a vontade dele se houver uma decisão judicial mandando você entrar, e aí tem que ser cumprida durante o dia, tá? Ou se for um caso de flagrante delito, ou um caso de desastre, ou um caso de prestação de socorro. Nesses casos, você não precisa de autorização do morador para entrar, você pode invadir a casa. Agora, tem algumas questões. Primeiro, quando há uma autorização judicial para ingressar no domicílio de alguém, você tem que ingressar durante o dia. É o que fala a Constituição. Mas o que é dia? O que se considera dia? E aí nós temos dois critérios indicados na doutrina para saber o que é dia. Tem um critério cronológico, que diz que dia é aquele intervalo das 6 da manhã às 6 da tarde, então das 6 às 18. E tem um critério físico-astronômico, que fala que dia é o intervalo entre o amanhecer e o anoitecer, simplesmente. E aí em cada local vai variar, porque em Recife amanhece um horário, anoitece um horário. Em São Paulo já é diferente, já amanhece em um horário diferente e anoitece também em um horário diferente, mais tarde. Então, em cada lugar, pelo critério físico-astronômico, o dia terá uma duração diferente, tá? Não vai ser igual, mas pelo critério cronológico, o dia vai ter a mesma duração em todos os lugares. Bem, na doutrina se debate sobre isso e tem até gente que fala, olha, o ideal é combinar os dois critérios, em cada caso concreto você vai ver como é a melhor forma de considerar o que é dia. No Supremo Tribunal Federal, a gente já teve uma situação em que o ministro Celso de Mello, que não está no tribunal mais, utilizou lá o critério físico astronômico, tá? Mas é importante saber que existem esses dois critérios, esse debate na doutrina, e temos esse caso no Supremo em que foi utilizado o critério físico astronômico. Outra coisa, o que se considera casa? Casa não é simplesmente o lugar em que você mora, não, tá? Casa é qualquer local privado, ou seja, que não seja de acesso ao público, que esteja habitado. Então pode ser o seu apartamento, a sua casa, o seu escritório, desde que seja um local do escritório em que as pessoas não tenham acesso. Imagina uma loja, tá? Uma loja, você tem lá, todo mundo pode entrar na loja lá, quem está interessado em ver os produtos pode entrar na loja. Aquilo não é considerado casa para fins de inviolabilidade do domicílio. Mas o escritório do gerente da loja, por exemplo, que fica lá trancado, que só ele acessa, isso é considerado casa para fins de inviolabilidade domiciliar. Inclusive tem precedente no Supremo Tribunal Federal que fala que a autoridade tributária não pode invadir o escritório do estabelecimento comercial para realizar uma fiscalização tributária sem autorização do morador, entre aspas, né, de quem ocupa aquele espaço, tá? Então, a autoexecutoriedade da administração tributária encontra esse limite aí na inviolabilidade domiciliar, certo? Outro detalhe. Já que casa, para fins de proteção ao domicílio, né, para fins de inviolabilidade domiciliar, é qualquer compartimento privado habitado, veja, quarto de hotel é considerado casa para fins de inviolabilidade domiciliar, escritórios, como eu falei, são considerados casa, de modo que o hóspede de um quarto de hotel pode invocar a inviolabilidade domiciliar para se proteger, inclusive, contra o próprio hotel, contra o gerente do hotel, por exemplo. Ninguém pode invadir o quarto dele sem ele autorizar, porque aquilo ali é inviolável, certo? Da mesma forma, o locatário de um apartamento pode impedir que o locador ingresse no apartamento por conta da inviolabilidade domiciliar. Aquele compartimento ali é habitado por ele, pelo locatário. Logo, é protegido pela inviolabilidade do domicílio, tá? Agora, tem uma questão que foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, que eu até já tinha passado, deixei para falar por último,
que é a questão da... A gente viu que pode ocorrer a invasão do domicílio sem autorização do morador, ou com autorização judicial durante o dia, ou sem autorização judicial, quando for flagrante delito, socorro ou desastre, certo? Nos casos em que invadem o domicílio sem autorização judicial, o Supremo Tribunal Federal decidiu, bem aqui, ó, no tema de repercussão geral número 280, que mesmo nesses casos é possível sim haver o controle judicial da invasão. Vai ser um controle posterior, mas é possível. E inclusive para fins de viabilizar esse controle posterior, a autoridade que invade o domicílio nessas hipóteses deve, posteriormente ao ato, justificar a invasão por escrito, tá? De modo a viabilizar o controle posterior, tá bom? Então, fiquem atentos a esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, é cara de questão de prova, certo?